Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus, somente pela graça, para mais um tempo de devocional de 5 a 10 minutinhos. Sejam muito bem-vindos todos nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 30 de junho de 2026. E nós podemos regozijar na graça de Deus. Seja muito bem-vindo você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Sejam muito bem-vindos, né? Nós temos a presença do nosso filho Natan aqui conosco, que é missionário na Finlândia, está conosco aqui por alguns dias. E se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias. Interessante para nós aqui, porque nesse capítulo 3, Jeremias ele está derramando suas lágrimas. Ele fala aqui no versículo 48, como ele estava para baixo por causa do que estava acontecendo em Jerusalém, né? E os seus olhos estavam chorando, não cessava, não havia descanso, né? Ele estava esperando até que Deus agisse de maneira que libertasse o seu povo. E ele termina no versículo 57 de Lamentações. Jeremias fala: de mim, Senhor, o Senhor me aproximaste de mim no dia que eu te invoquei e disseste: não tenha medo, não temas, não temas. E é interessante aqui no versículo que eu quero para os irmãos hoje, é o versículo 21 de Lamentações 3. Na minha tradução, eu gosto dessa tradução minha, né, atualizada e revisada, de João Ferreira de Almeida. Está escrito o seguinte, Lamentações 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A pergunta para nós nessa manhã é: o que pode nos dar esperança no dia que se chama hoje? Jeremias, ele fala aqui no versículo 22 e 23, né, que o que pode nos dar esperança no dia que se chama hoje é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Cada manhã Deus tem algo novo para nós. Misericórdia, o significado é Deus não me dando o que eu mereço. Às vezes merecemos juízo, porém Deus nos dá misericórdia. E elas renovam cada manhã em nossas vidas. Para nós, neste momento, queremos trazer à nossa memória o que tem nos dado esperança. E o que pode nos dar esperança é o fato de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. A obra está consumada. Foi pago um alto preço por nós na cruz, e este preço foi o precioso sangue de Jesus, derramado uma única vez por toda a eternidade. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, está escrito, 9:26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. No versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. No capítulo 10, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou
para sempre quando estão sendo santificados. Então, uma única vez, para sempre, um único sacrifício, ele pagou um preço alto pelos nossos pecados e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E isto nos dá uma viva esperança nesta manhã de terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Isso nos dá uma esperança de que Deus está satisfeito com a obra que Jesus fez, consumou no Calvário por nós. Então, quando merecemos juízo, as misericórdias do Senhor renovam em nossas vidas. Deus não executa o juízo em nossas vidas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está consumado, perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Não há mais condenação. Romanos 8:1. O sangue de Jesus foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar e nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Lamentações 3, nessa manhã para nós, queremos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança é que a obra está consumada. Não há mais condenação. Porque aí as misericórdias do Senhor se tornam realidade na vida de cada um de nós que somos nascidos de novo. Desfrutamos da sua graça, do seu amor incondicional, da sua provisão, do seu plano, da sua direção, porque nós fomos regenerados, justificados, declarados justos. Não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Por isso, Deus está satisfeito com a obra de Jesus. Quando Deus imputou em nós a justiça satisfeita na cruz do Calvário, nós somos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Então, o que pode nos dar esperança nesse dia é que a obra está consumada. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas renovam cada manhã em nossas vidas. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Amém? Amém? Que possamos pensar sobre isso nessa terça-feira, desfrutar dessas misericórdias que renovaram nessa manhã em nossas vidas e andar de cabeça erguida, sem culpa, sem condenação e com essa viva esperança, porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.